Sejam todos muito bem-vindos. Você está na Universidade Reaper. Meu nome é Washington Alves e, como você já sabe, aqui não tem enrolação, é conteúdo de montão. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre teclado virtual MIDI. É isso mesmo, muitas vezes você não tem aí na sua casa um controlador MIDI, um teclado controlador para tocar aqueles instrumentos MIDI, uma bateria, um piano aqui dentro do Reaper, e a alternativa que você tem muitas vezes é utilizar o próprio teclado do computador. Então é isso que a gente vai aprender um pouco mais aqui sobre a utilização, algumas dicas da utilização desse teclado virtual MIDI. E para isso vamos diretamente aqui para a nossa tela do Reaper. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é incluir uma track. Nós vamos definir aqui, clicando aqui nessa área com o mouse, vamos definir aqui o input MIDI, Virtual MIDI Keyboard, ok? O teclado Virtual MIDI e selecionar todos os canais. Eu vou também deixar essa track aqui armada e monitorar, deixar esse sinalzinho do alto-falante preenchido aqui, significa que nós estamos monitorando o sinal dessa track. E a próxima coisa que eu vou fazer é incluir aqui um instrumento virtual. Para essa aula nós vamos trabalhar aqui com uma bateria. Então eu venho aqui no meu FX, no botão efeito, e vou incluir aqui uma bateria que eu tenho, a Power Drum. Tá aqui, Power Drum Kit. Dou 2 cliques, ela já vai adicionar, tá aqui, né, a carinha do Power Drum, vocês já conhecem, é um plugin de bateria gratuito, pode ser baixado no site deles. E aqui a gente já tem então, olha. Vocês já conseguem ouvir aí o áudio dessa bateria. Vou até baixar aqui um pouquinho o volume. E como que nós vamos tocar essa bateria se eu não tenho um teclado controlador MIDI? Eu vou incluir aqui o meu teclado virtual. Para eu visualizar esse teclado virtual, eu venho aqui no menu View. Eu vou aqui no menu Virtual MIDI Keyboard. É esse aqui onde o meu mouse está passando. A hora que eu faço isso, já aparece então o meu teclado virtual, né? Vou voltar aqui com a câmera. Agora sim, muito bem, já está aqui o nosso teclado virtual. Uma tecla de atalho, para quem usa o Windows, é simplesmente utilizar as teclas Alt B. Então eu venho aqui Alt B, já exibe o nosso teclado virtual, Alt B, ele desaparece. Enfim, só utilizar a tecla Alt B aqui é a tecla de atalho. Esse teclado virtual nós podemos dimensionar, mexer aqui no tamanho dele, né? Para isso, posicionando o mouse aqui na extremidade dele, olha, eu consigo dimensionar de acordo com a minha necessidade aqui no meu projeto, né? A forma que fica mais fácil para mim aqui no meu projeto. E eu consigo também deixar ele na doca aqui, deixar ele docado, né? Como a gente chama, diretamente na tela, para que ele não fique flutuando aqui na tela. Para isso eu dou um clique com o botão direito aqui nessa área e seleciono essa opção Dock Virtual MIDI Keyboard diretamente lá na nossa barra aqui, né, na nossa tela, de tal modo que ele não fica então flutuando. Veja que ele está ocupando aqui toda a tela do nosso Reaper. E mesmo aqui nessa modalidade docada, a gente consegue também mexer aqui, alterar ou redimensionar o tamanho desse teclado, certo? Para que a gente possa tocar, a nossa bateria já está aqui na nossa track, basta clicar aqui, né? Eu estou usando o mouse aqui no caso, olha, clicando e tocando aqui essa bateria. Só que usar o mouse, convenhamos, não é a forma mais simples de fazer isso, né? Eu não tenho como tocar uma bateria usando aqui os teclados do mouse. Então, uma novidade aqui hoje no canal, nós temos uma aula com 2 câmeras. Sim, senhor, sim, senhora. Vou ligar aqui a câmera onde vocês verão eu manuseando, tocando essa bateria, aqui utilizando o meu teclado e o meu mouse. Estamos aqui em tempo real, ok? Tocando esse teclado aqui. Então, para isso, basta ir lá. Eu consigo tocar aqui utilizando o meu teclado, né? Ok? Então é um jeito muito fácil de você conseguir
tocar os seus instrumentos MIDI, ainda que você não tenha um teclado controlador MIDI. É claro que você não consegue, ou fica bem mais difícil você fazer aqueles dedilhados de piano com violão utilizando o teclado do computador. Tem algumas pessoas que têm muita habilidade até em utilizar o teclado do computador para fazer esse tipo de levada, mas já fica um pouco mais difícil. Então, de todo modo, você vai conseguir resolver muito dos seus problemas se você não tem o seu teclado controlador, ou mesmo para fazer levadas de bateria, sinceramente eu não vejo diferença. Eu prefiro até muitas vezes usar o próprio teclado do computador para fazer essas levadas de bateria, porque o meu teclado controlador ele não fica montado aqui no meu estúdio permanentemente, então às vezes eu não quero estar instalando tal. Já está aqui o teclado do computador, é bem mais fácil, bem mais simples, a gente consegue resolver a nossa vida. E tem aqui uma outra dica que é a seguinte, sobre o nosso teclado controlador virtual, nosso teclado MIDI controlador virtual. Veja que nós temos aqui essa caixa de seleção que está escrito assim, Arrow Keys Change Octave Channel. Então, o que acontece? Se eu manter essa caixa selecionada como ela está aqui e utilizar aqui as teclas direcionais, as setinhas, como vocês estão vendo aqui no meu teclado, eu mudo a oitava. Veja que a tecla do meio aqui está C3, a hora que eu clicar aqui, ele mudou para C4, já mudou para uma outra tecla. Isso é muito útil se você está tocando um piano mesmo, MIDI, e utilizando o teclado aqui do computador e quer mudar a oitava aí do seu computador. Uma outra coisa que é bem interessante é a seguinte, muitas vezes, quando você vai fazer uma gravação, eu vou colocar aqui, por exemplo, para gravar, veja o que acontece. Eu vou clicar aqui no botão de gravar, vai começar lá a gravação e eu vou tocar. Ih, não está tocando. O que está acontecendo? Ah, não está tocando por quê? Porque se eu simplesmente clicar no botão gravar e não clicar aqui em cima do teclado, ele não vai captar o pulso do teclado, o MIDI aqui do teclado. Então, para que ele possa captar, eu tenho sempre que lembrar de clicar aqui na gravação, no botão de gravar, e dar um toque aqui no meu teclado, para que ele consiga reconhecer a tecla do meu teclado. Mas tem um outro jeito muito mais fácil de fazer isso, que é o seguinte, você clica com o botão direito aqui, e seleciona aqui, Send all keyboard input to virtual MIDI keyboard. Ou seja, independente, quando você seleciona, que é o que eu vou fazer agora, cliquei, já está selecionado. Quer ver? Clico com o botão direito, está aqui, já está selecionado. Então, independente se eu cliquei aqui ou se eu cliquei no botão para gravar, qualquer momento que eu clicar no meu teclado do computador, ele vai reconhecer aqui a mandada MIDI, tá? Então agora, olha, veja, eu vou fazer aqui, vou voltar a fazer aqui a gravação. Retorno para lá, clico no botão gravar, já estamos gravando. Enfim, já tem aqui uma levada que você pode gravar. Então essa foi a nossa aula de utilização do teclado virtual MIDI, ou seja, o teclado do seu computador para fazer as suas gravações, as suas produções utilizando instrumentos MIDI. Eu espero que tenha sido útil para você, assim como foi para mim. Vamos juntos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Be strong.